financiando para a compra de cestas básicas que foram distribuídas para dezenas de famílias no Maranhão, na cidade de Vargem Grande, fronteira com Piauí. Estávamos mais perto do Piauí, a 1h30, 2 horas de distância, do que de São Luís. Foi um tempo muito precioso, um tempo de grandes experiências, um tempo de uma obra muito poderosa na vida de muitas famílias, muitas pessoas que ali estavam, um tempo de grande colheita no mundo espiritual. As cestas que os irmãos enviaram, os donativos, as cestas por meio de ofertas que foram adquiridas e compradas na cidade, distribuídas para famílias, alcançaram famílias, como da irmã Adélia, o nome da irmã Donata era Adélia também, lá no Piauí, lá na fronteira com o Piauí, Maranhão, Vargem Grande, fronteira com o Piauí. E aquela senhora fazia 7 dias, uma semana em que não se alimentava, convertida, batizada há um ano. Então, a oferta generosa dos irmãos alcançaram famílias. Às vezes parece algo insignificante, uma cesta básica, 1 quilo de alimento não perecível, mas um pouco para você nas mãos de Deus se multiplica e Deus faz grandes coisas, Deus faz muito, Deus opera grandes obras e muitas vidas, muitas famílias são abençoadas, assistidas e recebem o teu socorro, a tua ajuda em nome de Jesus, amém? Nós andamos durante alguns dias, durante 4 dias, 5 dias naqueles ramais, os vilarejos, os ramais onde nós fazíamos a missão era 30, 40 quilômetros da cidade, mas da pista, da MA para dentro das comunidades, era em torno de 9 quilômetros, 10 quilômetros, 12 quilômetros, variava. E é exatamente essa distância que os irmãos percorriam e percorrem todas as noites, nos dias de celebração, 9 quilômetros para chegar na igreja. 9 quilômetros em uma estrada que não é asfaltada, uma estrada cheia de buraco, lama senta, precisa passar por riacho, por brejo, por rio, alguns vão em cima de jegue, as crianças às vezes caem dentro do brejo, caem no riacho, chegam todas molhadas dentro da igreja. É 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar, 18 quilômetros todo domingo, para receber uma palavra, para receber uma direção de Deus, para participar de um culto de celebração em nome do Senhor. Nós chegamos em determinadas comunidades onde nós evangelizávamos e o horário de evangelismo nosso começava a meio-dia, porque era o horário que o povo chegava da roça, e era de meio-dia a 3 horas da tarde, o melhor sol do Nordeste, não é verdade? De meio-dia a 3 horas da tarde, era o horário que o povo estava em casa, o horário que a gente encontrava as pessoas. Nós íamos para a devocional no galpão, no ginásio da cidade, saíamos da devocional das 8 às 10 da manhã, 10 horas pegávamos os carros e entrávamos na estrada a fio, entrávamos nos ramais, 11h30, meio-dia chegávamos e já começávamos a evangelizar, convidar para o culto às 3 horas da tarde, e paz dos senhores, 3 horas da tarde, o culto estava lotado. O primeiro culto que fizemos, um descampado, na sombra de uma árvore, simplesmente, alcançamos para a glória do Senhor, 26 novas vidas, 26 novos cristãos se entregaram, se converteram, entregaram a sua vida ao Senhor e se comprometeram com Jesus. Pastor Benedito, no dia seguinte, foi encaixado no grupo onde estavam os pastores da igreja do pastor Jeto, chamado o pastor Benedito na hora, o Senhor da palavra, e puxou do bolso as 4 leis espirituais, expôs no poder, na autoridade da unção do Espírito Santo, e 11 pessoas se comprometeram com Jesus. Tem uma célula, tem uma casa da irmã Santana, e essa casa, meus queridos irmãos, toda a célula, testemunho do pastor Antônio Wilton, ele fala: pastor, toda a célula, essa casa enche uma caixa d'água, e toda a célula tem batismo, e pasme, pastor, ninguém se desviou até hoje, a célula só faz crescer, a célula só faz aumentar, o povo está crescendo e se multiplicando para a glória de Deus Pai, amém, querido? Eu cheguei lá, os irmãos que estavam sendo batizados naquela célula, alguns com 1 ano de batismo, muitos convertidos, 1 ano, 2 anos, não sabiam nem o nome da igreja, e eles perguntavam para mim: pastor, qual é o nome da igreja? É Terra Nova? Eu falei: não, esse é o nome do projeto, o nome da igreja é outro. E eles falaram: pastor, pois aqui a gente se
queridos, do poder e da manifestação de Deus, hein, querido irmão? Em nome de Jesus, o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus continua o mesmo, Ele continua a operar, Ele continua a manifestar o seu poder, Ele manifesta ainda hoje cura, Ele manifesta poder de Deus, Ele manifesta milagre em nome de Jesus, sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor continua a operar para a glória do seu santo nome. Aos nossos olhos era braço crescendo, era perna crescendo, quem tinha perna maior do que a outra, quem não andava começou a andar no nome de Jesus. Uma senhora dentro de um terreiro de Macumba rendeu-se a Cristo, entregou a sua vida a Cristo. Aquela mulher não andava e em nome de Jesus recebeu a virtude e o poder de Deus. Nós temos um vídeo dessa mulher e a mulher começou a correr dentro do terreiro, confessou a Cristo, era aniversário dela e a igreja levou o bolo, levou o refrigerante, levou o salgadinho, levou doce e nós fizemos o aniversário da mulher lá dentro. Amém, queridos? Ah, meu querido irmão, em nome de Jesus, esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus. O nosso Jesus continua o mesmo, o nosso Jesus está vivo. Amém. O nosso Jesus continua a operar, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas, milagres visíveis aos nossos olhos. O nosso Senhor continua a manifestar em nossos dias, em nosso meio. Você pode celebrar o nome do Senhor por isso. Honra o nome do Senhor. Foi um tempo poderoso. Nós chegamos na casa da irmã Santana, 9 pessoas se converteram naquela tarde. No segundo dia, e uma adolescente, uma jovem, desceu as águas na caixa d'água. Ela foi batizada. Nós tínhamos o alvo de, em 4 dias, alcançarmos 100 pessoas descendo as águas no batismo de arrependimento, no batismo em água, no batismo de João. E cerca de mais de 50 pessoas desceram as águas no último dia do impacto missionário ali em Vargem Grande, no Maranhão. Eu honro o Senhor, honro a igreja por esse tempo que se manteve na brecha, orando, intercedendo pela nossa viagem. Foram 17 horas para chegar, 17 horas para voltar. Honro o pastor pela visão missionária, pela visão de reino, pela direção que o Espírito Santo tem confiado a ele. Amém, queridos? Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos de 1 a 4. Depois nós vamos dar um salto e vamos para o verso de número 15 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos de 1 a 4, e vamos compartilhar debaixo desta mesma direção de Deus sobre a missão da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Os irmãos de Jerusalém questionando Pedro. Versículo de número 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição, a defesa por ordem, dizendo. Aí versículo de número 15. Pedro começa então a registrar o que aconteceu na casa do Cornélio, na casa do gentio, e diz assim, versos 15: quando porém comecei a falar, Pedro falando, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Falava acerca de Jerusalém no dia de Pentecostes, se remetendo ao episódio de
saiamos daqui em harmonia com o teu propósito, em harmonia com a tua vontade, que não possamos dar um passo sequer adiante, se o Senhor assim não nos permitir, mas que venhamos estar alinhados, Senhor, exortados em harmonia, em profunda comunhão e intimidade, para entendermos as revelações da tua Escritura, da tua palavra. Fala conosco, Senhor, ativa a nossa fé, aviva o nosso coração e nos leva, Senhor, a viver o dom das primeiras obras, o dom das primeiras coisas, em nome de Jesus. Nós oramos e por fé te agradecemos pelo poder que há no Evangelho, pelo poder de libertação e de tornar tudo novo, pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos na certeza que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Em Atos do capítulo 11, a Igreja Batista Reviver se torna uma igreja sem fronteira. A Igreja Batista Reviver amplia a sua zona de influência. A Igreja Batista Reviver potencializa a sua conquista. Mesmo com o martírio do primeiro cristão Estevão na cidade de Jerusalém, na capital, a igreja não retrocede, a igreja não recua, a igreja não volta para trás, mesmo diante de uma implacável perseguição. A igreja continua firme em sua posição, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, pregando o Evangelho para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, em diferentes locais. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos 4, diz a palavra de Deus que eles pregavam o Evangelho por onde passavam. Eu fico imaginando aqueles evangelistas anônimos pregando o Evangelho no poder de Deus, pregando o Evangelho com sinais, com demonstrações visíveis da manifestação da presença. Você pode dizer amém? Atos do capítulo 11, a igreja começa a viver a segunda parte da promessa. Você está lembrado que em Atos capítulo 1, versos 8, Jesus então dá uma promessa. Jesus transfere uma palavra aos seus discípulos: vocês vão receber poder. A palavra original poder é dínamos, poder de fogo, poder de transformar, poder de transformar no ambiente. Dínamos, poder de fogo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta é a primeira parte da promessa. A primeira parte da promessa se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 10 dias depois que Jesus faz então a promessa aos seus discípulos. Agora precisava o cumprimento então da segunda parte do texto: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 vem a perseguição, a implacável perseguição, e como um vento impetuoso espalha labaredas de fogo, os discípulos foram dispersos por toda parte, e por onde eles andavam e por onde eles chegavam, eles pregavam a palavra de Deus. Meu querido, que o mês de julho, esse mês já em curso, seja um mês diferente para você, que aonde você pise a planta dos seus pés, que aonde você chegue, você possa fazer a diferença, que possa haver, querido, uma diferença de Deus na sua vida, de tal forma que todos identifiquem a evidência de Cristo, da transformação do Evangelho na sua vida. Que esse mês de julho não seja o mês que para muitos é um mês de promiscuidade, é um mês de pecado, é um mês de aliciar a carne, um mês de prazeres mundanos, não. Mas que o seu mês de julho seja um mês diferente, que aonde você chegue, você faça a diferença para a glória de Deus Pai. Que aonde você chegue, que chegue também um autêntico imitador de Cristo, uma autêntica testemunha de Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Em Atos no capítulo 11, versos 3, diz a palavra que aqueles homens da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, estavam resistentes não porque Pedro pregou e a palavra alcançou os gentios na cidade de Cesareia, não porque a palavra alcançou Cornélio, a sua família e seus amigos mais íntimos, não. A igreja de Jerusalém estava resistente por uma barreira cultural e religiosa,
por isso resistiam à conversão daqueles irmãos. Em nome de Jesus, querido, se existe no teu coração alguma resistência que impede a operação do Espírito Santo, se porventura existe na tua vida alguma barreira religiosa, que nesta noite você possa remover todo o sofisma, toda a religiosidade, toda a trave, todo o engano, toda a capa que te faz romper em novidade de vida, em vitória para a glória de Deus Pai. E aqueles homens estavam resistentes por conta de uma barreira religiosa, porque Pedro havia entrado na casa de gentios, sentado na mesa e comido com eles. E querido, deixa eu te falar uma verdade. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem endereçada para todos os povos da terra. Diga amém. A mensagem do Evangelho é uma mensagem endereçada para todos os povos da terra. E a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo é para judeus e gentios. É para todos, meu querido irmão. A igreja é multirracial, a igreja é multicultural. O nosso Deus não está preocupado com a origem. O nosso Deus está preocupado com o destino espiritual da tua vida. No século XVIII, conta a história da igreja, que um grupo de jovens, os moravianos, na Alemanha, se levantaram para orar ao Senhor. E todas as causas que aquele grupo de jovens oravam, eles oravam, mas se levantando como resposta do desafio, como resposta da missão. E aquele grupo de jovens que orou por quase 100 anos, um grupo cheio de jovens de rotatividade, por quase 100 anos os moravianos oravam na Alemanha. E conta a história que eles ficaram sabendo de 200 africanos que haviam sido levados para uma ilha no leste da Índia por um agricultor ateu britânico. E aquele agricultor ateu britânico capturou aqueles africanos e tornou aqueles africanos os seus escravos. E aquele grupo de jovens orando e indignados com aquela situação, pedindo uma orientação de Deus, e foram até aquele ateu agricultor britânico que havia capturado aqueles africanos para lavrar a terra. E eles então se ofereceram para ir como missionários. E a resposta daquele ateu foi a seguinte: eu nunca vou permitir um grupo de missionários, pregadores, ecléricos entrar na ilha para falar coisas sem sentido. E eles ficaram então com aquela palavra, voltaram ao grupo de oração e novamente receberam a direção e voltaram com uma contraproposta, agora se oferecendo para irem para a ilha no leste da Índia como escravos para uma vida toda, escravos para sempre. E aquele homem aceitou de imediato, prontidão a proposta, mas disse que não pagaria um centavo para que aqueles dois jovens chegassem na ilha. Eles mesmos financiaram a sua própria passagem, eles mesmos, o próprio bolso, financiaram a sua expedição, a sua viagem missionária para serem escravos, porque entendiam que aqueles homens estavam vivendo e não poderiam viver uma vida inteira e morrer sem ouvir de falar de Jesus. E eles passaram ali. E conta a história que no dia da partida, no caso do povo, aqueles jovens, um grupo de oração, os familiares entrando em um intenso choro. Conta a história que o navio desatracando, se pôde ouvir o grito deles chorando, sabendo que nunca mais eles iriam ver a sua família e os irmãos da oração. E eles gritavam dizendo que o cordeiro que foi imolado receba, meu amigo, o seu sacrifício. Nessa geração que nós estamos vivendo, é muito difícil nós ouvirmos falar de sacrifício, de pagar preço, mas é exatamente esse o Evangelho de Jesus. Se você quisesse seguir a Jesus, o caminho é o mesmo, o caminho foi dado por Jesus. O princípio é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Somente assim você estará habilitado, preparado para
E nós estávamos conversando lá atrás, e eu falava: pastor, eu recebi um chamado, uma direção de Deus, eu preciso ir para Baitecuba, eu quero ser enviado como missionário. Ele me encorajava, dizendo: Milton, as almas do interior têm o mesmo valor das almas que você cuida hoje aqui. As almas do interior, e eu era um líder de célula, eu queria algo mais, eu queria experimentar de Deus, eu queria viver novas experiências com o Senhor. E ele me encorajava: as almas do interior têm o mesmo valor. Aquele, como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Romanos, no capítulo 10, pode passar, capítulo 10, versos 14, vamos lá. A palavra de Deus: pois como invocarão aquele que não crê, e como crerão se não ouvirem, como ouvirão se não tem quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Em Isaías, no capítulo 6, a quem enviarei, quem irá por nós? Que possamos responder: eis-me aqui, Senhor. Que como igreja possamos responder: envia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, meu querido irmão, a alma de um homem estudado, a alma de um doutor tem o mesmo valor para Deus da alma de um analfabeto. A alma de um homem que mora no arranha-céus tem o mesmo valor para Deus daquele que mora na periferia do bairro. A alma de um homem que mora em um grande condomínio tem o mesmo valor para Deus daqueles irmãos que moram na invasão lá em Marituba. A alma do homem tem valor, e valor de sangue, valor que foi pago na cruz, valor que foi pago por amor a mim, por amor a você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ah, meu querido, se aproprie, que nesta noite você seja imerso neste amor, que nesta noite você possa valorizar e amar aquilo que Jesus mais ama. Ele ama a gente, Ele ama pessoas, Ele ama vidas, e por amor a vidas, por amor a mim e a você, Ele se deu, Ele se entregou a si mesmo em morte de cruz no madeiro, por amor a mim e a você. Esta igreja que você está hoje cultuando é uma igreja que ama a gente, é uma igreja que paga preço por gente, é uma igreja que é movida por amor a gente, é uma igreja que ora por gente, é uma igreja que intercede por gente, é uma igreja que mete a mão no bolso para abençoar gente, para abençoar pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda de volta ao Senhor e glorifica, porque esta é uma igreja comprometida com gente, com aquilo que Jesus mais ama. Jesus ama pessoas, irmãos. Jesus não se entregou por estrutura. E quando você entende isso, você se movimenta no propósito certo. Existe uma grande diferença, uma grande distinção entre propósito e programa. E se você não entender esta grande diferença, e é um paradoxo na verdade, porque embora exista uma grande diferença, mas existe uma linha muito tênue. Se você não é movido por propósito, você passa a ser levado por programa. Não esqueça disso, vou repetir. Se você não é movido por propósito, você é levado por programa. Quando você vive por propósito, você cumpre a missão de Deus. Mas quando você não entende o propósito, você é levado a programa e você apenas faz atividade, você cumpre apenas tabela, você cumpre apenas um rito religioso. O propósito manifesta a vida, alcança pessoas, mas o programa reverbera apenas a religiosidade que porventura exista dentro de você. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você seja movido por propósito, que você entenda qual é o seu propósito, qual é o propósito geral, em nome de Jesus, qual é o seu propósito específico. É por isso que domingo após domingo nós estamos dizendo aos irmãos: ame pessoas, se apaixone por gente, evangelize, discipule, batize, em nome de Jesus, pague preço por amor a gente. Nós precisamos viver, querido, o maior mandamento de todos, que foi resumido em um só: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo, em nome de Jesus. É o único mandamento
estava lá no Maranhão, ligava para Paula, para saber dela, para saber da Sara. E quando eu falava para Sara, mesmo sabendo que 1 ano e 10 meses ela não ia entender muita coisa, eu ia dizer, começava a brincar, Maria. E no final eu dizia: Sara, papai está aqui. Não é por um trabalho, papai está aqui, é por uma missão, é por uma vocação, é por um chamado, é por uma direção de Deus. Naquele melhor sol do Nordeste, de meio-dia, 3 horas da tarde, andando de casa em casa, batendo de porta em porta, recebendo algumas caras assim bastante fechadas pelo horário, mas aquelas mesmas caras que estavam fechadas, 3 horas da tarde, estavam no culto, levantando as mãos e entregando-se a Jesus. E eu falava para Sara: papai está aqui para cumprir a grande comissão, papai está aqui para ajudar o tempo da volta, para acelerar o tempo da volta. Ei, meu querido irmão, o que vier em tuas mãos para fazer, faça com alegria, faça com excelência, faça dando o seu melhor na medida da tua possibilidade. Mas não faça empurrando com a barriga, não faça relaxadamente, mas faça dando o seu melhor ao Senhor. Em nome de Jesus, se com bastão de microfone, ou se com uma vassoura na mão dos bastidores, se em cima da plataforma ou dentro de um mato, capinando um terreno, mas quando você estiver fazendo para o Senhor, faça: Senhor, eu estou fazendo isso, é para a salvação de vidas, é para a salvação de almas, é para que o reino de Deus seja estabelecido na face da terra. Eu estou fazendo isso para cooperar com o tempo da volta, para acelerar o tempo do Senhor. Faça com o propósito certo, meu querido irmão, e o nome do Senhor será glorificado, a tua vida será edificada, e a vida de outros serão alcançados pelo teu bom testemunho, em nome de Jesus. Não faça se queixando, mas que o teu serviço seja recebido ao Senhor como uma autêntica, como uma verdadeira adoração, de um verdadeiro adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade de vida, em tudo que faz. O Evangelho é para todos, a salvação é para todos, e o dom, a dádiva do Espírito Santo também é para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. É para todos aqueles que confessam e creem. Diz a palavra que Pedro ainda pregava estas coisas. E quando ele ainda falava, o Espírito de Deus desceu sobre todos que estavam na casa de Cornélio, todos que estavam ali em Cesareia, todos os gentios. Todos receberam o dom do Espírito Santo. Mediante a salvação, receberam também o dom de Deus. Não foi uma bênção posterior, mas o mesmo fato, o mesmo episódio que acontece em Atos 2 com os judeus em Jerusalém, a capital, agora acontece com os gentios em Cesareia, um derramar e um batismo, uma virtude do Espírito Santo. Querido irmão, se você deseja fazer grandes coisas, se você deseja marcar a sua geração, se você deseja marcar este tempo, deixar um legado, se você deseja escrever uma história em Deus, se você deseja que a sua fé seja mencionada pelos seus filhos e netos, se você deseja ser referência de Deus na sua casa, não basta ter o Espírito Santo, o Espírito Santo precisa te ter. Você precisa agora caminhar em uma nova dimensão, do Espírito Santo, uma nova dimensão de intimidade, de relação, de comunhão, de interação com Ele. Quantos estão entendendo? Digo amém. Não basta você se alegrar com Jesus, mas Jesus precisa se alegrar com a sua vida. Não basta você ter, é necessário Ele te ter, é necessário Ele te revertir, Ele te possuir, você ser movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus, querido. É possível que existam pessoas aqui que não experimentem um avivamento na sua fé. E é possível que você esteja acomodado. É possível que você esteja numa zona de conforto, satisfeito sem Ele. E isso é muito perigoso. Saia imediatamente deste lugar que você se encontra. Este lugar, querido, é um lugar espiritual. Eu não falo de um lugar físico, eu falo
angústias, nas suas mazelas da alma. Saia imediatamente deste lugar. Este lugar não foi feito para ti. Este lugar é muito perigoso para se viver. Não importa o quão frio esteja o seu coração, não importa o quão distante você esteja do Senhor, se você é ouvinte desta mensagem, é desejo de Deus te alcançar ali onde você está, em nome de Jesus. É desejo de Deus ativar a tua fé novamente. É desejo de Deus te trazer de volta ao dom do primeiro amor. É desejo de Deus avivar a tua vida, o teu cristianismo, a tua relação, a tua comunhão com Ele, em nome de Jesus. Amém. Existem duas coisas comuns em Atos no capítulo 2, um evento, um episódio de Pentecostes em Jerusalém, e em Atos no capítulo 11, tanto em Atos 2 como em Atos 11, a presença manifesta, ela era querida, a presença manifesta era desejada. Existia uma ardente expectativa pelos irmãos, pela igreja, pelas pessoas, pela manifestação da presença e do poder de Deus. Ei, querido, você deseja fogo de Deus? Você deseja um novo batismo? Você deseja um novo revestimento? Você deseja uma nova experiência com Deus? Você deseja caminhar em novidade de vida? Você deseja caminhar em intimidade, em comunhão? Você deseja caminhar em harmonia com o Espírito Santo? Então busque isso de forma intencional e específica. Seja intencional. O Espírito sem limite, o Espírito Santo, diz a palavra, habita em você. Todos os dons, a virtude e o poder de Deus está disponível. Basta que intencionalmente você busque. Basta que com intencionalidade e de forma específica você se aproprie daquilo que o Senhor já te garantiu, daquilo que está disponível a teu respeito, porque o Senhor deseja te usar, meu querido, minha querida irmã, para realizar grandes obras em nosso meio, em nome de Jesus. Seja intencional, busque ao Senhor, e o Senhor, em nome de Jesus, surpreenderá por maiores e melhores que sejam as tuas expectativas. As tuas expectativas humanas serão frustradas. O teu castelinho de areia o Senhor vai derrubar, porque a expectativa que Deus tem a teu respeito é infinitamente maior. É aquilo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que jamais se penetrou no coração humano. É isso que o Senhor realizará em nosso meio, na tua vida, meu querido irmão. Eu penso que o tempo da volta de Jesus será muito semelhante. Atos no capítulo 12 e Atos no capítulo 11. O ambiente onde Ele é querido, o ambiente onde Ele é buscado, o ambiente onde existe uma ardente expectativa pela presença dEle. E de repente, este ambiente construído com arrependimento, confissão de pecado, quebrantamento, um ambiente de oração, de consagração, é neste ambiente onde existe uma expectativa pela presença que Ele então virá. Amém, queridos? O Senhor voltará muito em breve. Nós sabemos, queridos, desde que o mundo é mundo, o mundo vive rumores de guerra, pai contra filho, filha contra pai, perseguição da igreja, há mais de 2000 anos, desde o primeiro século da fundação da igreja. E nós temos visto isso em pleno século XXI, muitas nações da terra, a igreja sendo perseguida, o evangelho sendo perseguido, mesmo no Brasil, de uma forma velada, mas sendo perseguida. Em muitas nações da terra isso está escrito. Mas a boa promessa, querido, a boa verdade, a notícia alvissareira, que mesmo em meio à intensa e implacável perseguição que a igreja sofrerá nos últimos dias, como em Atos 2, como em Atos 11, mesmo diante da perseguição, o Senhor levantará um povo para junto de si, um povo comissionado e enviado, um povo que será enviado a todas as nações da terra. A promessa, querido, dos últimos dias
Muito em breve o Senhor voltará. É por isso que nós estamos na antessala do céu. É por isso que estamos na igreja, na antessala, estamos nos preparando. É por isso que nós estamos nos alinhando. É por isso que estamos aqui para entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus. E nos alinharmos em comunhão com Ele, para acelerarmos o tempo destas coisas, o cumprimento destas profecias, destas promessas, em nome de Jesus. Se mova, querido, se mova por promessas, não se mova por programa, se mova por aquilo que o Senhor já falou a respeito da igreja, em nome de Jesus. A nação brasileira é uma nação como na geração de Cornélio, uma nação hospitaleira, uma nação solícita, uma nação que gosta de fazer caridade, praticar o bem, uma nação religiosa, uma nação cristã, que pensa, que vislumbra, que conhece a Deus, mas que na verdade não conhece, precisa continuar avançando, como diz o profeta Oséias no capítulo 6, precisa continuar prosseguindo em conhecer a Deus para manifestar a sua vontade. Nesses dias que estamos vivendo, são dias difíceis, dias onde parece que querem tirar a cruz agora dos tribunais, do fórum, das prefeituras, das escolas, dos ambientes públicos, e se esquecem como foi a nossa descoberta. Esquecem que o Frei Henrique de Coimbra, quando chega nas caravelas, o líder espiritual das caravelas, quando chega no Brasil, no dia do descobrimento, ele não traz consigo imagem esculpida, ele não traz outro rito, outro ritual religioso, a não ser a cruz vazia. Podem tirar dos ambientes públicos, podem tentar suprimir, mas não vão tirar da nossa história, não vão tirar da nossa gente, porque a nossa gente carrega a mensagem da cruz. A nossa gente carrega a mensagem da cruz, faz parte da nossa gênese, faz parte do nosso descobrimento, da nossa origem. E meu querido irmão, Cornélio também foi alcançado. A Cornélio foi alcançado pela mensagem da cruz. Pode vir, André, por favor. Se nós formos fazer uma comparação entre as duas importantes conversões mencionadas no Novo Testamento, no livro de Atos, Saulo de Tarso, um erudito, Cornélio, um soldado, um centurião romano, Saulo de Tarso, truculento, agora Cornélio, um homem generoso, um homem bom, que praticava a caridade, que dava esmola aos pobres. Saulo de Tarso, um homem que perseguia implacavelmente a igreja, como diz a palavra, era um exterminador dos cristãos. Cornélio, alguém que ajudava os mais perseguidos, alguém que ajudava os mais necessitados. O fato é, querido, que tanto aquele homem truculento, aquele homem cheio de maldade em si mesmo, como um homem religioso, um homem bom, tanto um quanto o outro necessitavam da graça, da salvação do Senhor. E Saulo de Tarso, um dia alcançado no caminho de Damasco, Cornélio, agora alcançado pelo Evangelho em sua casa, tiveram as suas vidas marcadas, transformadas, ressignificadas para a glória de Deus Pai. E querido, um homem e uma mulher que tem um encontro, uma experiência com o Senhor, nunca mais é a mesma. Se você um dia se encontrou, se você um dia se entregou a Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas é desejo de Deus transformar a tua vida, é desejo de Deus mudar a tua história em 360 graus em todas as áreas, lançando luz em todas as direções da tua vida, em nome de Jesus. Estava no Maranhão, fomos visitar um ramal de difícil acesso. Para chegar lá era 9 quilômetros, eu acho que era um pouco mais de 9, mas vou colocar 9 quilômetros. Para entrar nesse ramal, foi-nos dado pá, enxada, foi-nos dado enxadeco, para pegar areia no meio do fio, tapar os buracos, para ver se a gente conseguia atravessar com os carros. O carro que ia na nossa frente, o pessoal da igreja da cidade, o pastor Carlinho, tinha gente da igreja, o pastor Luciano Subirá,
fez um barulho, o buraco se abriu, o carro da frente estourou o para-choque na mesma hora. A gente conseguiu empurrar o carro da ré, tirar daquele atoleiro, daquele lamaçal. Deixamos o carro na beira da estrada, fomos andando. 11h30, meio-dia. Andando, chegamos na casa do irmão Antônio. E o irmão Antônio falou: pastor, eu preciso que o senhor vá visitar um amigo meu, que ele mora no final desse ramal, e ele parece que o ramal não tinha fim. Pegamos uma moto e fomos em cima da moto, andando por dentro de riacho, por dentro de brejo, passando por dentro de garapé, mas meu irmão, e parecia que não tinha fim. Um lugar ermo, um lugar desértico, um lugar desabitado. E chegamos na casa de um senhor, a casa de barro, bem humilde, chão batido, um senhor de idade, idoso, no fundo de uma rede, cego, enfermo. O nome dele era o seu Pimba, e nos recebe com muita alegria, manda a gente entrar. E quando a gente chega ali e começa a conversar, eu me apresento, começo a falar com ele. E ele me fala algo que me saltou os olhos, que fez saltar algo no meu coração. E ele falou: pastor, há muitos anos atrás, um lugar, irmão, que eu acho que a casa mais perto era não sei quantos quilômetros. Não se via gente naquele lugar, não se via gente. E ele falou: pastor, há muitos anos atrás, passou um pastor por aqui. E ele me contou a história de um homem que era cego como eu. E ele estava na beira de um caminho, e esse homem ficou sabendo que um outro homem estava passando por ali e começou a gritar: ei, eu sou cego, eu quero ser curado. E ele foi, pegou um lodo, passou no olho desse cego, mandou o cego se lavar. E até hoje, pastor, eu me pergunto quem era esse homem. Eu falei: esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. E aquele homem, então, quando lembrou da história, as lágrimas vieram ao rosto. Eu comecei a contar a história do cego Bartimeu, gritando: Jesus, filho de Davi. E eu pregava para aquele senhor, para aquele homem, como se estivesse pregando para uma multidão de pessoas. Eu não sabia qual era a outra oportunidade que teria de ver aquele homem, ou daquele homem ouvindo uma mensagem, e aquele homem chorando, ouvindo a mensagem, ouvindo a história bíblica pela segunda vez. No final daquele encontro, aquele homem então decidiu por Jesus, fez a oração conosco, se entregou ao Senhor, e nós oramos, abençoamos ele, abençoamos a sua casa. Depois ele mandou tirar a laranja da terra, levei uma sacola para os missionários. Equilíbrio no nome de Jesus. Existem pessoas desesperadas em nosso meio. Existem pessoas desesperadas perto de você, no teu ambiente de trabalho, que querem saber quem é este homem que operou este milagre na tua vida, quem é este homem que transformou